Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. Hoje a aula será sobre as atelectasias. Nós estamos no universo das opacidades pulmonares. Nós discutimos na primeira aula as linhas, na segunda aula os pequenos nódulos, na terceira aula o vidro fosco e a última aula foi sobre consolidações. Hoje dá tempo de eu fazer um breve resumo sobre a última aula. Nós aprendemos quais são as características que você espera encontrar numa opacidade alveolar, para olhar para ele e falar assim, isso não é bolinha, isso não é linha, isso aí é uma consolidação. Então, a gente se utiliza desses critérios todos, vimos que nem todos são obrigatórios, nem todos ocorrem apenas na consolidação. Então, é importante essa revisão desta aula. Primeiro desafio é dizer o que está ocupando aquele alvéolo. O ar sumiu, foi substituído por algo. Transudato, exudato purulento, um exudato especial que é o sangue, aspiração, células neoplásicas. O que está ocupando aquele espaço aéreo? E nós vemos que quando a gente correlaciona o comportamento clínico das lesões com a extensão delas, a gente cruza essas informações. A lista de diagnósticos diferenciais, quando você vê uma causa aguda, aí tem uma lista. Quando você olha, não, mas ele é focal, multifocal ou difusa? Você restringe muito as hipóteses diagnósticas. E aí, por fim, quando você tem a história clínica, as alterações laboratoriais ou até exames anteriores para comparação, você não fica muito na dúvida. Raramente os pacientes farão procedimentos mais invasivos, como broncoscopia, lavado broncoalveolar ou biópsias pulmonares, para esclarecer a etiologia daquela lesão. Certo? Muito bem. Agora vamos para as atelectasias. Aqui nós estamos vendo um pulmão com uma cissura oblíqua e outra horizontal. Provavelmente o pulmão direito, ainda que no pulmão esquerdo você possa ter cissura acessória, né? Mas deve ser o pulmão direito. Uma reconstrução sagital em MIP para demonstrar o que seria uma atelectasia pulmonar, uma atelectasia lobar, uma atelectasia segmentar e subsegmentar. Ainda existem atelectasias muito periféricas, mais periféricas do que uma atelectasia subsegmentar, decorrentes de colapso de grupamentos de sacos alveolares, que podem ser perpendicular à superfície pleural, a gente chama de banda parenquimatosa. Outras serão faixas de atelectasia, que a gente chama de atelectasias laminares ou de Fleischner, e até algumas atelectasias lineares subpleurais. São atelectasias periféricas ou distais. Então, pulmonar, lobar, segmentar, subsegmentar e distal. Na atelectasia pulmonar, o que você espera encontrar? O ar todo foi embora daquele pulmão, ele ficou colapsado e branco, sem ar. Então, você vai ter um velamento desse hemitórax. Como esse pulmão reduziu de volume, o que vai acontecer com o mediastino? Vai migrar em direção a ele. E a hemicúpula frênica também vai subir. Então, velamento do hemitórax, desvio homolateral do mediastino e elevação da hemicúpula frênica. Não é uma coisa comum de acontecer, já é descrito. Os exemplos que eu vou mostrar para vocês não têm redução do espaço intercostal, do lado que atelectasiou, os arcos se aproximam, e nem a escoliose também em decorrente dessa atelectasia. Tá? Então, está aqui um aspecto repetitivo, velamento do hemitórax, desvio homolateral do mediastino. Velamento do hemitórax, desvio. Velamento, desvio. Velamento, desvio. Existe diagnóstico diferencial? Sempre, né? Sempre, não é patognomônico. O que pode causar um velamento de um hemitórax que não seja decorrente de uma atelectasia? Bom, ele, primeiro, pode ter arrancado o pulmão fora, uma pneumectomia ou pneumonectomia. Ele pode ter nascido sem o pulmão, uma agenesia pulmonar. Ele pode ter uma hipoplasia pulmonar. Né? Então, são condições que você vai ter um velamento do hemitórax e desvio homolateral do mediastino. Tá certo? E a gente não está discutindo a natureza dessa obstrução. Nesses casos aqui, todos eram de tumor. Mas você pode ter uma destruição do parênquima pulmonar por tuberculose, via lá o hemitórax, não tão homogeneamente, mas vai ter um aspecto semelhante. Né? Você pode ter um corpo estranho, uma intubação seletiva.
vai causar um aspecto semelhante. Então, nós não estamos discutindo aqui a natureza da atelectasia, nós estamos dizendo que tem uma atelectasia pulmonar completa e já sabemos que existem diagnósticos diferenciais. Nesses 3 casos, o que está acontecendo é o inverso. Eu estou tendo o velamento e o desvio contralateral do mediastino. Ou eu tenho um volumoso derrame pleural, ou eu tenho uma grande massa pleural, ou eu tenho uma grande massa pulmonar. Sarcoma, pinete, uma coisa assim. Tá? Então, de novo, velamento com desvio contralateral não é exclusivo de um grande derrame pleural. Pode ser uma massa pleural, pode ser uma massa pulmonar. Tá certo? E quando você tem um velamento do hemitórax, se o mediastino está centrado? É uma coisa para se pensar, né? Existem 2 possibilidades aí. Primeiro é que a atelectasia esteja coexistindo com um grande derrame pleural. Uma coisa compensou a outra. O segundo motivo seria, num caso de tumor de pulmão central causando uma atelectasia central, o mediastino não foi puxado em direção ao pulmão atelectasiado, porque ele está fixo pela invasão tumoral. É um sinal de mau prognóstico. Então, aqui era um grande derrame pleural, quase obscurecendo completamente o hemitórax, e aqui uma atelectasia completa do pulmão, desvio contralateral e aqui desvio homolateral. A atelectasia lobar, existem sinais diretos e indiretos. Quando você tem os sinais diretos, você não precisa ter nenhum indireto. Se tem um direto e vários indiretos, você pode supor que você esteja no caminho certo. Tá? Quais seriam os sinais diretos? Bom, aumento da densidade. Nenhum desses sinais, ainda que sejam diretos, são patognomônicos, não são exclusividade de atelectasia. Claro, você tem um aumento de densidade aí por um tumor pulmonar, não necessariamente uma atelectasia. Né? Então, mas tem lá o aumento da densidade. Se não tiver aumento da densidade, não é atelectasia. Né? Como é uma atelectasia lobar, o que vai acontecer com as fissuras? Elas vão se aproximar, o pulmão vai até rodar. O resto do pulmão que está aerado vai rodar e hiperinflar para compensar a falta daquele lobo. Então, as fissuras não vão estar tópicas, elas vão estar desviadas. Se você conseguir enxergar, isso você vai ver numa tomografia computadorizada, ou porque você tem broncogramas aéreos, que pode não ter, porque se for uma atelectasia obstrutiva, demora um pouco de tempo para absorver o ar nos brônquios, mas eles vão desaparecer. Né? Mas os vasos você pode colorir eles com contraste. Então, na intimidade daquela telectasia, ou uma telectasia parcial, em que você está vendo ali os brônquios, está vendo os vasos, e você percebe que essas estruturas broncovasculares estão mais próximas quando comparadas com o pulmão, com transparência normal, habitual. Tem esses 3, você tem a telectasia. Aumentou a densidade, desvio fissural e aproximação broncovascular. Você tem 2, é bem provável que você tenha telectasia. Mas se você tiver 2 e tiver a associação dos sinais indiretos, isso aí reforça bastante o diagnóstico. Então vamos lá. Quais são os indiretos? A elevação da hemicúpula frênica, que pode acontecer numa paresia frênica, numa paralisia frênica, numa herniação diafragmática. Na verdade, a herniação diafragmática não é a hemicúpula que subiu, né? Ela tem uma falha segmentar e o que você está vendo é a víscera ocupando o espaço intratorácico. Uma redução de espaços intercostais pode existir por outros motivos. Uma escoliose simples pode levar a uma assimetria dos espaços intercostais. A hiperinsuflação compensatória não é obrigatória, mas quando tem ali, então, é um sinal indireto interessante. E o deslocamento do mediastino, porque se for o lobo superior direito, você pode até ter atração de algumas estruturas. A traqueia pode estar desviada para aquele lado. Principalmente, a gente cansa de ver isso em sequelas de tuberculose, né? Uma telectasia fibrótica destrutiva do parênquima pulmonar, em decorrência de uma destruição do parênquima pulmonar pela tuberculose. Então, você pode ter esse tipo. E o pulmão esquerdo, que só tem 2 lobos, quando você tem uma telectasia do lobo superior, você perde muito volume. É um lobo muito grande. Então, você pode ter o desvio também do mediastino. É importante a gente reconhecer, tanto na radiografia convencional quanto na tomografia, o que acontece com aquele lobo à medida que ele vai reduzindo de volume, tanto na incidência frontal quanto na lateral.
qual é o posicionamento final daquele lobo que atelectasiou. No caso do superior direito, olha a correlação com a tomografia, o lobo vai migrando em direção ao mediastino, atelectasiado. O lobo médio sobe para ocupar esse espaço aqui, que vai persistir, e o lobo inferior também cresce e essa cissura está se deslocando para cá. Então, você vai ter lobo médio e lobo inferior ocupando o espaço que era do lobo superior. Lobo médio, na incidência frontal e lateral, o que acontece à medida que ele vai reduzindo de volume? E na tomografia computadorizada também há um deslocamento medial em relação, vai migrando em direção ao mediastino, só que agora o lobo superior desce para ocupar o espaço do lobo médio e o lobo inferior sobe para ocupar também esse espaço. E, obviamente, as cissuras, então, se deslocam dessa maneira. E, por fim, o lobo inferior direito, né? Em que a migração, tanto na frontal quanto na lateral, bem típica, então ela é medial e posterior. E na tomografia computadorizada, é a única que tem migração posterior. Tanto o lobo superior quanto o médio são basicamente anteriores. E a do lobo inferior é posterior. Posterior e medial. O que vai acontecer aqui? Lobo médio crescendo para cá, lobo superior caindo para compensar a ausência do lobo inferior. Surgem imagens clássicas na incidência frontal que te permitem fazer um diagnóstico de precisão. É o triângulo apical, o esquadro, sinal do esquadro, e o sinal do esquadro basal. Então, tem o esquadro e o esquadro invertido, bem clássicos da atelectasia do lobo inferior direito e superior direito. Como a gente já comentou, só tem duas cissuras à esquerda, o lobo superior é bem grande, então quando você tem uma atelectasia do lobo superior esquerdo, há uma migração, tende a ser assim. Essa porção mais inferior da cissura oblíqua, ela é mais fixa aqui na reflexão diafragmática. Então, quase sempre vocês não veem a imagem da gaivota, com a asa da gaivota aqui. Vocês vão ter um desvio da cissura retilíneo. Aqui assim. Então, toda a cissura vai migrar para o meio e também vai acontecer em direção ao externo. Ela vai migrar em direção ao externo. Então, nem sempre você vê esse aspecto. E aí, no AP, como o lobo superior vai do ápice até a base, você tem segmento lingular bem junto ao coração, né? Você tem, às vezes, um velamento, uma hipotransparência difusa do pulmão esquerdo. Ela é mais importante em situação medial, junto ao mediastino, como a gente está vendo aqui na incidência frontal. Tá? Mas o perfil esclarece bem, quando vê a migração anterior dessa cissura oblíqua, você comprova que o lobo inferior está absolutamente aerado. Ainda que, na incidência frontal, todo o pulmão deveria estar hipotransparente. Essa é a limitação da radiologia convencional. Na tomografia, você vê nitidamente a migração anterior e mediastinal do lobo superior. Nós não temos lobo médio, então na tomografia do lobo inferior, a atelectasia vai levar a uma opacidade então migratória medial e posterior, a exemplo do que já acontece no lado direito, né? E a incidência frontal e lateral, um aspecto bastante semelhante. Então, novamente, você vai ter as imagens dos esquadros. Então, vamos ver isso. Aqui a gente está vendo nitidamente o paciente em terapia intensiva, ele tinha esse pulmão completamente aerado no dia anterior e agora ele está colapsado, deve ser um clube de secreção. Não tem outro motivo para uma atelectasia tão abrupta assim. E aí, então, você tem aqui a migração da cissura horizontal e o deslocamento, então, agora desse pulmão, desse lobo atelectasiado para o ápice e para a região mediastinal. Lobo médio e lobo inferior começam a crescer para compensar. Então, de novo, repetitivo, mesmo aspecto, outro paciente. Esse aqui, por acaso, tem um plug de secreção, levando a uma atelectasia do lobo inferior esquerdo, uma imagem de esquadro retrocardíaco. É o posicionamento habitual da atelectasia completa do lobo inferior. Tudo isso aqui é lobo superior aerado.
Olha como é que é a atelectasia do lobo superior esquerdo, a incidência frontal. Fica uma hipotransparência meio que difusa, um pouco heterogênea, mais exuberante na porção superior. A gente não vê aquela imagem da gaivota, né? E é isso aqui, repetitivo. Aqui um sinal indireto, olha, a elevação da hemicúpula frênica. Há um certo desvio do mediastino, está desnudando um pouco aqui a coluna vertebral, era de se esperar que a gente encontrasse aqui a imagem do ato direito, né? E então a gente olha, tem um velamento, meio que heterogêneo, predomina em situação apical e mediastinal, paramediastinal. Tem uma elevação da hemicúpula, que está bem exagerada, a elevação da hemicúpula frênica. Então, tem sinais de redução volumétrica. Eu só preciso ver o descolocamento cissural aí, né? Porque eu já estou vendo uma opacidade com sinais de redução volumétrica e agora eu tenho que ver essas cissuras, mas eu só consigo ver a cissura oblíqua na radiografia lateral. Então, no paciente acamado é impossível, no paciente ambulatorial é possível que você faça o perfil. Então, aqui é a maneira com a qual isso aqui fez uma fixação hilar, tá vendo? Então, tem uma imagenzinha da gaivota, né? Então, aqui, ó, a migração anterior da cissura oblíqua. Tudo isso aqui é o lobo inferior. O lobo superior ficou atelectasiado, jogado aqui para frente. Tudo isso aqui é lobo inferior. Olha a elevação da hemicúpula frênica nesse caso. Ah, lesão de lobo médio, eu acho, porque tem um contorno cardíaco borrado, a hemicúpula está bem vista. Então, se eu tiver que localizar sem olhar o perfil, eu digo que é um lobo médio. Deve ser uma pneumonia de lobo médio. Mas aí, quando eu olho o perfil, eu disse, não é uma pneumonia. Pode até ter pneumonia associada, mas isso é uma atelectasia do lobo médio. Então, a cissura horizontal, a gente não consegue ver essa migração caudal, não fica retilíneo aqui para te ajudar, tá vendo? Como acontece na atelectasia do lobo superior, que a gente vê direitinho o limite, a cissura horizontal alta aqui, né? Posicionada cranialmente, curvada. Para o lobo médio, ela não ajuda muito, porque ela faz isso rodando. Então, ela fica elipsoidal. Então, não fica uma coisa tangenciada linearmente. Então, você não consegue ver a cissura horizontal mais. Ela migrou, ela fez isso. Ela estava naquela posição, quando ela baixou, ela migrou assim. Ó. Então, eu não vejo ela de lado. Eu vejo ela assim, meio achatada. Telectasia do lobo médio. Eu preciso do perfil também. Imagina na terapia intensiva uma imagem dessa daqui, né? Sem o perfil. Difícil, barra pesada, né? E do lobo inferior? A imagem do esquadro, tanto à direita quanto à esquerda. Bonito, né? Então, um triângulo paracardíaco à direita, um triângulo retrocardíaco à esquerda. Outros exemplos. A imagem do esquadro, tudo isso aqui é lobo superior. A imagem do esquadro, tudo isso aqui é lobo superior. Então, como é que é a anatomografia? No lobo inferior, migração medial e posterior. Exatamente assim. Era obstrutiva essa atelectasia. E eu estou vendo o broncograma aéreo. Não deu tempo dos brônquios ainda o ar absorver dentro deles. Demora de 6 a 12 horas. Atelectasia obstrutiva do lobo superior direito. Então, uma migração anterior e medial do parênquima atelectasiado. E aqui, então, nós estamos vendo aqui o lobo inferior ocupando espaço, e aqui a gente está vendo numa porção mais inferior o quê? Uma atelectasia também do lobo médio. Então, quando você não vê aquela substituição, o lobo médio ascendendo para compensar a falta do lobo superior, e você vai prestar atenção, se você ir corte a corte, você vai ver que você não consegue identificar nem o brônquio lobar superior, nem o brônquio lobar médio. Então, você está tendo aqui o quê? Uma atelectasia bilobar. Então, é só para complicar a guerra. Na lesão tumoral, nada impede que isso aconteça. O tumor cresceu o suficiente para atelectasiar 2 lobos. Tá certo? Atelectasia segmentar. Uma lesão endobróquica, um adenoma. A gente tem os cortes mais altos e mais baixos para provar que os segmentos lingulares e o segmento ápico posterior estava aerado. Tá? Então, confie em mim, essa atelectasia aqui é restrita ao segmento anterior. É a emergência do brônquio do segmento anterior que está ocorrido, por causa desse tumor endobróquico. Uma criança fazendo estagiamento de um melanoma cervical,
E fora do plano do melanoma, apareceu essa imagem aqui, o técnico me chamou. E olha, o que eu faço aí? Não precisa fazer mais nada, isso é uma atelectasia do segmento posterior do lobo superior. É esse o aspecto que ela fica na incidência frontal e na lateral. Era uma metástase endobrônquica do melanoma da criança. Uma criança com uma opacidade no lobo médio, mas nitidamente no perfil há migração das cissuras. Elas se aproximaram. E o segmento lateral parece estar aerado. Então, o contorno cardíaco direito está preservado. Então, não é o lobo médio, é o segmento lateral exclusivamente. E a atelectasia subsegmentar? São as atelectasias de Fleischmann, são as faixas atelectásicas. O aspecto é repetitivo, olha na tomografia. Quero chamar a atenção para o fato que, para essa faixa atelectásica aqui, ela retrai e ela repuxa o quê? Os vasos e os brônquios em direção a ela. Então, você encontra vasos encostando na faixa de atelectasia. Aqui agora, do outro lado, apesar de ter uma elevação importante na hemicúpula, é possível que num corte mais alto do que esse aqui, a gente encontre atelectasias laminares também, porque esse diafragma não está deixando o pulmão expandir. Mas eu estou querendo mostrar essa faixa bem vista aqui no topograma. A gente está vendo bem aqui no corte axial, novamente, vasos e brônquios aproximando-se, tocando nessa faixa de atelectasia. Olha que linda essa imagem com os brônquios encostados na faixa. Aqui os vasos retraídos encostando, dando esse aspecto meio cabeludo aqui para a atelectasia. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui a atelectasia subpleurais, são mais periféricas ainda. E por que eu estou chamando tanta atenção para o fato de os brônquios estarem aproximados, os vasos tocando nessa faixa? Porque se você vira uma imagem semelhante a essa, em que você está vendo a cissura oblíqua aqui, o finalzinho dela, e eu estou vendo uma outra coisa aqui, uma outra imagem linear, que eu penso, bom, aqui eu não tenho desse lado aqui, eu não tenho mais aqui a cissura horizontal, não tem por que ter outra cissura, isso deve ser uma atelectasia. Mas cadê a aproximação dos vasos e dos brônquios? Os vasos estão respeitando essa imagem linear, assim como junto à cissura. Então, isso é uma cissura acessória. Não se trata de uma atelectasia. Tá? E as mais periféricas ainda, quais são? São essas subpleurais, né? As hipoventilações, os colapsos alveolares decorrentes da congestão pulmonar e a pressão hidrostática está colapsando esses alvéolos aí em contato com a mesa. Se você virar de barriga para baixo, isso pode reverter. E aqui esse lado que a porção frontal é que vai começar a ficar colapsada. As atelectasias subpleurais, as bandas parenquimatosas, Então, são atelectasias periféricas. Devem ser descritas no laudo. Né? Muitas delas serão temporárias ali, não serão permanentes, outras serão. Bom, dito isso, a gente já entendeu o que é uma atelectasia completa do pulmão, uma lobar, uma segmentar, subsegmentar e as periféricas. Quais são os mecanismos? Por que pode surgir uma atelectasia? Bom, o mais fácil de se entender, obviamente, é o obstrutivo. Obstruiu o brônquio, parou de ter ar, o ar absorveu, o pulmão colapsou. Isso é fácil de entender. Mas ainda existem as passivas, as compressivas / restritivas. Nós vamos ver que toda atelectasia compressiva ela é também decorrente de uma restrição à expansibilidade pulmonar. Mas existem condições restritivas sem nenhum fenômeno obstrutivo, como, por exemplo, uma fibrose pulmonar. Não tem nada comprimindo o parênquima e, mesmo assim, há uma restrição à expansão pulmonar pela fibrose. Mas numa imagem de compressão, você vai ter a imagem comprimindo o parênquima e o parênquima não consegue expandir, então também há um mecanismo restritivo. Adesiva, fibrótica e condições mistas. Então, começando pela obstrutiva. Aquela criança que eu mostrei para vocês da atelectasia do segmento lateral do lobo médio, cheio de amendoim dentro desse brônquio. Então, esse brônquio estava ocluindo o brônquio. Os amendoins estavam ocluindo, esses corpos estranhos estavam ocluindo o brônquio segmentar lateral do lobo médio. O plug de secreção que surge nos pacientes em terapia intensiva, levando a atelectasias até lobares, né? É uma atelectasia obstrutiva.
Essa paciente tinha um tumor endobronco, um adenoma bronco, então, obstrução também, causando uma atelectasia do lobo médio. Aqui são duas situações tumorais. Tumores crescendo o suficiente para obstruir o brônquio e causando uma atelectasia obstrutiva. Nessa aqui, o tumor está mergulhado no parênquima atelectasiado. Aqui ele cresceu o suficiente para se demonstrar aqui, ou até mesmo uma expansão hilar por linfonodomegalias. Então, tanto faz invasão do hilo ou linfonodomegalia, uma coisa está sempre acompanhada da outra, né? Você pode ter linfonodomegalia sem a invasão, mas quando invade o hilo, com certeza os linfonodos estão acometidos pelo tumor. Então surge uma imagem de S de Goldman, um S invertido. Então está aqui a imagem do S de Goldman mostrando que algo de podre existe no reino da Dinamarca. Existe um tumor aqui crescendo e se exteriorizando aqui e sendo responsável pela atelectasia. Essa aqui a gente mostrou que era uma pneumonia obstrutiva, lembra que eu mostrei na aula de pneumonia, de consolidação, e aí eu mostrei, e era um caso de adenoma brônquico também, uma pneumonia obstrutiva. Aqui, novamente, tumor, e tumor com contraste ficou mais denso, mostrou bem o tumor aqui, hipervascularizado, a extensão traqueobrônquica do tumor, então tumor invasivo, e aqui foi embora. O lobo superior, é possível que o lobo médio tenha ido embora também, a gente tem que ver o exame todo para ver se é uma atelectasia bilobar. Atelectasia, de novo, obstrutiva, olha, amputação do brônquio, contraste foi muito feliz, agora ao contrário, o tumor mais hipodenso do que o parênquima bem vascularizado, normalmente vascularizado, então a gente consegue razoavelmente delimitar o tamanho desse tumor. Então, obviamente, uma atelectasia obstrutiva. Já vimos esse caso, o adenoma também, a atelectasia do segmento anterior, ela é obstrutiva, e a metástase endobrônquica também é obstrutiva. Aqui é para mostrar o seguinte, esses pacientes têm pneumonia, os dois têm pneumonia. Os dois têm sinais de redução volumétrica. Os dois têm tumor na luz brônquica. Então, é uma pneumonia obstrutiva por tumor. E esse parênquima está parcialmente atelectasiado. Então, você não precisa ter uma atelectasia completa. Já aumentou a densidade do parênquima pulmonar, as fissuras, obviamente, devem estar deformadas, existe o desvio homolateral do mediastino. Então, tem todos os aqui bastante critérios para você dizer que tem aí um componente atelectásico na lesão que você já sabia que era uma pneumonia. Aqui, olha só que interessante, você tem várias coisas coexistindo nesse paciente. O tumor, estenose brônquica, oclusão brônquica, atelectasia e abscesso na intimidade da lesão atelectasiada. Aqui, pneumonia obstrutiva, levando à supuração do parênquima pulmonar e o surgimento de bronquiectasia. Aqui é um tipo de atelectasia obstrutiva iatrogênica, intubação seletiva, muito mais comumente visto à direita, o brônquio é mais verticalizado, mais fácil disso acontecer à direita, o pulmão esquerdo fica todo colapsado. Reparem que ainda não deu tempo do brônquio perder o ar, então você vê broncograma aéreo na intimidade de uma atelectasia. Engraçado, né? A gente lembra que esqueceu de falar coisas, né? Na nossa aula de imagens alveolares, que eu falei que broncograma aéreo não era exclusividade de lesão alveolar, eu mostrei no vidro fosco, eu mostrei no nódulo sólido, né? Faltou a gente falar isso aí. Uma atelectasia obstrutiva que ainda não deu tempo do brônquio perder o seu ar, você vai encontrar broncograma aéreo na intimidade da atelectasia. Ainda bem que a gente teve a oportunidade para mostrar isso. Aqui tem uma intubação seletiva à esquerda. Essa daqui foi não intencional, essa foi intencional, uma criança com um sangramento abundante à direita, uma malformação vascular exuberante, uma tentativa heróica de atelectasiar o pulmão e encerrar o sangramento. Foi o que aconteceu, deu tempo de operar a criança. Não sei se ela tardiamente sobreviveu, era uma lesão maligna, invasiva, né? Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, deu certo. Você aerou o pulmão esquerdo e colapsou o pulmão que estava sangrando. Isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente tem que falar. Quando você tem uma obstrução do brônquio, ela não causa necessariamente, 100% das vezes, a atelectasia. Em algum momento, ela pode ter um mecanismo de hiperinsuflação valvular. Quando você inspira, esse brônquio aqui aumenta o calibre dele. Quando você expira, ele colapsa.
É uma maneira, inclusive, de você julgar se a tomografia foi feita indevidamente em expiração ou pouco inspirada, ou se você pediu para o doente expirar e ele fez corretamente. Se aquela expiração está correta. Você vai julgar se o bronco colapsou. Então, a lesão endobronca, às vezes, não é grande o suficiente para ocluir o brônquio enquanto você está fazendo a inspiração. E aí a lesão está mergulhada num brônquio que ainda tem um pertuito aqui de ar para ele passar. Quando você expira e quer esvaziar o ar daquele pulmão, aquele brônquio colapsa e a lesão agora endobronca é grande o suficiente para ocluí-lo. Então, o ar entra, mas não sai. O que acontece? Uma hiperinsuflação valvular. A longo prazo, você vai levar uma atelectasia, porque aí também vai obstruir completamente o ar. Não entra, esse ar vai começar a absorver, assim como absorve o ar dos brônquios, o ar dos alvéolos hiperinflados também vai começar a reduzir. Olha a quantidade de vaso, como é menor do que no pulmão que está bem aerado, corretamente aerado, e os vasos que a gente consegue identificar são bem mais finos em calibre em relação ao contralateral. Muito bem, agora vamos para a atelectasia passiva. Se você te arrancar um pulmão de dentro de uma pessoa, jogar em cima de uma mesa, de uma bancada, ele vai murchar espontaneamente. Ele tem capacidade elástica para que isso aconteça. Então, por que mesmo você expirando completamente, você não consegue expirar completamente? Ainda tem ar ali dentro e o pulmão não fica murcho completamente. Porque a tensão da parede torácica e o espaço pleural com a pressão negativa mantém esse pulmão não completamente colapsado. Aquele alvéolo, mesmo com o seu surfactante funcionando bem, ele não pode ter uma atelectasia, um colapso completo. Para abrir de novo esse alvéolo é um esforço tremendo e traumatiza a parede alveolar, leva a dano alveolar difuso, que é um dos aspectos da SARA. Então, essa atelectasia passiva ocorre quando você comunica a pressão interna do espaço pleural e iguala com a pressão atmosférica. Em que situação isso acontece? Nos pneumotóraxes. Então, você tem um pneumotórax e o pulmão vai começar a colapsar. Dependendo do volume do pneumotórax, você vai ter um colapso parcial discreto, moderado, acentuado ou completo daquele pulmão. Tá certo? Essa é uma condição que é uma emergência. A gente vai ver isso na nossa aula de doenças pleurais. Isso é uma emergência pleural. Porque, além do colapso completo do pulmão, o que está acontecendo? Está desviando contralateralmente o mediastino. Ou seja, a quantidade de ar aqui dentro está se fazendo de forma pressurizada. Então, é um pneumotórax hipertensivo. É uma urgência pleural. Na tomografia, a gente vê bem o pulmão murchando, tá vendo? Mesmo com derrame pleural, aqui o pneumotórax está murchando aqui o parênquima. O derrame pleural está aqui contribuindo para comprimir o parênquima e ser uma atelectasia compressiva restritiva, que é o que a gente vai descrever. É a próxima que a gente vai descrever. Olha a reconstrução, como é feliz para demonstrar, né, o colapso do pulmão. Aqui a atelectasiou completamente, que é o colapso parcial. E aqui do outro lado, um pneumotórax, só com o pulmão um pouquinho mais murcho, mas até que está bem aerado, né? Bem, atelectasia compressiva e restritiva. Aqui é um derrame pleural. Esse é um derrame pleural mais volumoso. Aqui você tem imagens de colapso alveolar, aquelas atelectasias periféricas, em contato com a superfície pleural. Foi injetado contraste, então o parênquima está bem contrastado. Por que isso não é uma pneumonia? A pneumonia ela faz um aspecto ou côncavo ou triangular. O aspecto convexo, acompanhando a convexidade da superfície pleural, ela é decorrente da atelectasia subpleural, uma atelectasia periférica. A gente vai ver que não basta ter derrame pleural para que isso aconteça. Você tem que ter um grau de congestão pulmonar para que haja o colapso desses alvéolos ou uma dor importante que restrinja a expansibilidade pulmonar para você ter essa imagem de colapso alveolar. Então, às vezes, tem até derrames pleurais maiores, mais volumosos, sem essa imagem. Tá? Aqui uma atelectasia completa desse pulmão aqui, bronco pérvio, ainda, então não tem por que absorver o ar, os brônquios estão pérvios, não tem uma atelectasia obstrutiva aqui, né? Um derrame pleural encarcerando o pulmão. Olha os broncogramas, tem até bronquiectasias num pulmão colapsado com derrame pleural. Aqui uma coleção, várias coleções pleurais, né? Um derrame pleural multiloculado com sangue.
de natureza traumática, é um hemotórax multiloculado. Obviamente que não sobra muito espaço para pulmão aqui, o pulmão está apertado, comprimido e está havendo uma restrição à sua expansibilidade, certo? Então, aqui, ó, trauma, provavelmente então um hemotórax. Quando você tem derrame pleural pouco denso, pode ser sangue. Derrame pleural bem denso, aí você pode afirmar que é sangue. Então, enquanto ele estiver hipodenso, pode ser qualquer coisa. E aqui é a imagem de colapso alveolar restritivo / compressivo. E aqui um derrame pleural maior e nem por isso está causando essa atelectasia. Tá certo? Então, não é obrigatório que ela ocorra. Tem que ter congestão ou limitação da expansibilidade pulmonar. É óbvio que, junto a essa hemicúpula aqui, tem que haver imagem de colapso alveolar. Em que situação isso pode não acontecer? Quando isso aí está super compensado. Como se fosse uma coisa muito antiga, desde a infância, e o pulmão já se adaptou àquela situação. Tá? Caso contrário, em contato com uma hemicúpula frênica elevada desse jeito, não importa a causa, você vai ter, obviamente, uma restrição à expansibilidade pulmonar e uma compressão da base pulmonar. Né? Então, aqui a gente está vendo uma elevação da hemicúpula com uma faixa de atelectasia aqui compressiva. Olha lá. Bem bonitinho. Aqui no sagital, no plano sagital, você vê que essas atelectasias laminares, elas não obedecem segmentação pulmonar nem cissura. Elas se continuam, tanto aqui no lobo superior e vai para o lobo inferior. Isso aqui é o pulmão esquerdo, só tem a cissura oblíqua. Então, aqui é lobo inferior e aqui é lobo superior. Segmento lingular. Elas não respeitam bem essas segmentações e esses limites cissurais. Osteofitose vertebral causando uma compressão e restrição à expansibilidade do parênquima pulmonar. Muita gente diverge na literatura se deve descrever ou não. Você tem que seguir, a princípio, o que o seu serviço pré-determina. Se tem um especialista na área da radiologia torácica, ele já deu a sua impressão e o corpo clínico vai seguir a orientação do especialista. Certo? Mas eu compreendo que haja controvérsias de quem acha que deve descrever e quem não deve descrever. Vocês estão doidos para perguntar o que eu acho, né? Antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. A gente está falando sobre a atelectasia compressiva restritiva, né? Você imagina que você tem uma bola ali sólida, próxima aqui do brônquio. O brônquio está com calibre normal e o parênquima pulmonar aqui ao qual ele está relacionado está bem insufladinho direitinho. Essa bolota cresce e começa a comprimir. Não está invadindo, não, tá? Está só comprimindo a parede do brônquio. Aí aquele brônquio está querendo colapsar. Mas ainda está passando o ar aqui dentro, então tá lá. Ele pode até fazer um mecanismo valvular, que eu já ensinei para vocês. Entra o ar e não sai. Mas aqui não está acontecendo isso, não. Está entrando e está saindo bem. Então, não tem por que ter atelectasia. Aí, de repente, a compressão desse brônquio é tão importante que ela reduz a luz suficientemente para que haja atelectasia. Dá uma vontade danada de a gente dizer que isso é uma atelectasia compressiva, porque é uma compressão do brônquio que levou à redução do calibre do brônquio. No entanto, o mecanismo aqui é obstrutivo. A atelectasia foi causada por uma obstrução do brônquio. A atelectasia compressiva é quando a bolota comprime o parênquima aqui na sua periferia. Quando o brônquio está sendo comprimido pela maçaroca, o mecanismo da atelectasia foi obstrutivo, não foi compressivo. Só que, nesse caso, ele é obstrutivo por uma causa extrabrônquica. Entenderam isso? Então, claro, se você tiver um tumor invasivo, aí ele vai ser obstrutivo e mesmo que ele seja predominante extrabrônquico, a obstrução agora é na luz do brônquio. Então, é uma obstrução intrabrônquica, ainda que a lesão seja extrabrônquica. Olha que coisa interessante, né? Então, você pode ter uma lesão extrabrônquica com invasão e obstrução brônquica, intrabrônquica, e você pode ter uma lesão extrabrônquica só comprimindo o brônquio. Não importa, tudo aqui é mecanismo obstrutivo. Dá uma vontade danada de dizer que é compressivo, mas não é. Tá? Agora são as condições absolutamente restritivas. Não há compressão do parênquima pulmonar. É simplesmente o pulmão não está conseguindo expandir, faz esse vidro fosco difuso. É uma redução volumétrica, uma atelectasia parcial,
Aqui junta a fissura, pulmão congesto, faz um edema não cardiogênico, decúbito dependente, e faz essa atelectasia restritiva aqui também junto à fissura. De novo, pacientes que estão hipoventilando, seja porque eles têm condições pulmonares, extratorácicas abdominais, ou até do sistema nervoso central. O hipotiroidismo também pode causar isso, né? Um AVC de tronco. Então, qualquer condição politraumatizada, um grande queimado, restrições à ventilação, então surgem faixas de atelectasia por mecanismo restritivo. Não tem obstrução, não tem compressão, não tem nada. Ele só não está conseguindo expandir. As atelectasias laminares, então, decorrentes de dor, não podem ser menosprezadas no laudo, porque a atelectasia de faixa de hoje será a pneumonia de amanhã. Então, isso aqui, ainda que a doença esteja na barriga, o fisioterapeuta tem que reexpandir esse pulmão aqui o mais brevemente possível. Atelectasia adesiva, perda de surfactante ou na hemorragia pós-trauma, trauma, vários casos de trauma, sempre... Essa aqui nem deu para ver a redução volumétrica, essa aqui um pouquinho de redução volumétrica desse hemitórax, essa aqui também não deu para ver. Esse foi um trauma iatrogênico, a intubação, a colocação do dreno catucou o pulmão lá, antes de entrar direito no espaço pleural. Tá? E aqui SARA, com imagens de colapso alveolar por atelectasia adesiva, por perda de surfactante, aquele pulmão duro. Você joga a pressão aqui dentro para poder reexpandir, fazer recrutamento alveolar e começa a hiperinsuflar o pulmão saudável, por isso que aqui na frente faz fibrose. Então, outro caso de recrutamento alveolar, a SARA aqui com colapso e aqui a reexpansão por pressão positiva, tanto inspiratória quanto expiratória, o PIP, né? Aqui também outro caso. Lembro até o nome dessa paciente aqui. Ela sobreviveu, cara. Essa daqui eu não contava, ela estava muito mal mesmo. E aí o recrutamento alveolar foi feito. Na época que se fazia recrutamento alveolar, não era à beira de leito com respiradores modernos, conseguem fazer isso bem. A gente usava tomografia para controlar isso. Né? Eu, de madrugada, fiquei vendo qual era a pressão inspiratória capaz de abrir o alvéolo e qual era a pressão expiratória capaz de manter ele aerado e não deixar ele colapsar de novo. Então, perdi uma noite em claro fazendo esse exame. Foi por uma causa justa. As atelectasias fibróticas, elas são decorrentes de destruição do parênquima pulmonar. A fibrose, obviamente, nesse caso aqui, a fibrose veio depois. Existem doenças fibrosantes, como nós vamos mostrar, que não são primariamente fibrosantes. Agora, a fibrose sempre é causada por um estímulo. Tem que ter um estímulo. O que está estimulando a fibrose aqui, nesse caso, essas cicatrizes todas, é realmente destruição do parênquima pulmonar. Quase sempre, no nosso meio, decorrente da tuberculose. Então, surgem imagens de enfisema paracicatricial, então essas traves fibróticas, né, ou grandes áreas de fibrose com bronquiectasias retráteis, né, causando uma atelectasia cujo mecanismo foi fibrose. Aquele aspecto clássico na radiologia convencional, a atração cranial de um hilo ou de ambos, né? Aqui uma pneumonia supurativa, o paciente já tinha doença endobronca, bronquiectasias, tem imagens de impactação mucoide, fez uma pneumonia que complicou no lobo médio e ficou como sequela essa fibrose pós-destruição do parênquima pulmonar do lobo médio com bronquiectasias retráteis e bronquiectasias já pré-existentes. Paracoccidioidomicose, causando aquelas consolidações de terço médio com fibrose associada, né, atividade desmoblástica intensa. Aqui o enfisema paracicatricial, que acompanha essas áreas de fibrose, de lesões fibróticas da paracoccidioidomicose. Então, qualquer doença destrutiva do parênquima pulmonar, como nessas histoplasmoses aqui, todos os pacientes com histoplasmose, levando a destruição, esse parênquima que está destruído aqui, está tudo ele retraído, a distância desses brônquios aqui está menor, e assim vai. A lesão actínica, levando a uma fibrose actínica, e então esse pulmão está reduzido de volume, está tudo retraído aqui com bronquiectasias retráteis de permeio, e algumas delas podem ter até imagens de faviolamento. Aqui também radioterapia, agora tumor de mama, a radioterapia não foi de mediastino, foi da mama. Né? E fibrose pulmonar, decorrente de doenças intersticiais fibrosantes, dentre as quais a pneumonia intersticial não específica,
ou pneumonia intersticial usual. E lembrar sempre que existem mecanismos mistos, né? Você tem compressão, tem fibrose, tem agressão, tem pneumotórax. O paciente com terapia intensiva pode ter a opção desses mecanismos envolvidos aí. Vamos terminar nossa aula falando sobre as atelectasias redondas. Né? É um aspecto muito aterrorizante, parece uma maçaroca, mas chama a atenção o espessamento pleural, a doença prévia de uma doença pleural. O doente vai te contar que ele teve empiema, que ele teve tumor pleural, que ele teve hemotórax, ele vai te falar isso, que ele ficou com dreno durante muito tempo. Né? As doenças pleurais malignas, elas antes de causar atelectasia, pode causar atelectasia redonda, mas elas antes disso elas matam o doente, né? Tem pouco tempo de vida para causar atelectasia redonda, mas eu já vi, no INCA eu vi. Muito bem, fica um aspecto esquisito, bizarro, né? Arredondado, e chama atenção os vasos confluindo para a lesão de forma meio torta, meio confluente, né? E essa imagem sempre do espessamento pleural acompanhando a lesão. Reconstrução coronal e sagital, mostrando os vasos confluindo para a lesão, e o paciente sempre te conta uma doença pleural prévia. Por que causa a atelectasia redonda? É um mecanismo interessante. Você tem lá a pleura, você tem os vasos e os brônquios, a uma determinada distância da superfície pleural, você sabe que tem vasos aqui, mas você não consegue enxergá-los. À medida que essa pleura vai engrossando, podem surgir atelectasias subpleurais, acontece muito comumente na asbestose, com ou sem doença pleural associada. Né? Então, na asbestose pleural, na doença pleural induzida pelo asbesto, você pode ter dotes subpleurais e atelectasias laminares, lineares subpleurais. E bandas parenquimatosas também surgem. Não há uma redução volumétrica exuberante aqui perceptível, então a anatomia dos vasos e dos brônquios vai permanecer de forma habitual. À medida que essa pleura vai retraindo, há um surgimento de mais opacidade lineares subpleurais, vai restringindo a expansibilidade pulmonar. Ele vai engruvinhando, né? Gostaram desse termo, engruvinhando? É o que acontece mesmo. O parênquima vai engruvinhando, vão surgindo mais atelectasias laminares e as bandas parenquimosas vão se tornando mais grosseiras e vão se deformando e se confluindo. E aí, agora sim, os vasos começam a se aproximar. No estágio mais distal da lesão, mais avançado, um espessamento pleural, uma retração maior, esse conglomerado fibrótico fica pseudotumoral e você enxerga aquela confluência não tão retinha assim, ficam todos curvados, anarquicamente curvados, né, convergindo para a lesão. Então, o aspecto é esse, os vasos e os brônquios indo em direção à lesão, a doença pleural pré-existente que o paciente já te conta, né? E esse é o plano onde você tem a bolota e no plano um pouco mais à frente, mostrando a convergência das faixas atelectásicas consigo os brônquios e os vasos. Todos eles começam como se fosse uma imagem de um polvo, né? Se gruviando, se orientando em direção à atelectasia redonda. Tá bom? Muito bem. Com isso, nós acabamos de falar sobre as atelectasias. Como a gente pulou, quando a gente falou em opacidade nodular, a gente propositalmente falou só sobre lesões micronodulares, porque a gente estava falando ainda no universo da tomografia de alta resolução. Então, vamos falar agora sobre a imagem do nódulo pulmonar solitário. Nós vamos descrever, vão ser 2 aulas separadas, porque o assunto é extenso, porque não só a gente vai falar sobre os nódulos pulmonares, como vamos mostrar como é que as informações que você dá no laudo vão orientar o algoritmo de acompanhamento, como proceder diante de um nódulo pulmonar solitário. Controlar, arrancar, fazer isso, aquilo outro, biopsiar, fazer PET. Né? É isso que a gente vai discutir nas nossas próximas 2 aulas. Muito obrigado pela assistência de vocês, mais uma vez, e até a próxima.